Boa noite, a paz do Senhor. Ei, Diego. Há algumas semanas eu preguei uma palavra no Rise Up e na hora que eu estava fazendo essa palavra eu pensei assim, poxa vida, essa palavra é boa para a campanha que está tendo quarta-feira na igreja. Acho que eu vou até falar com o pastor Júnior. Pastor Júnior, parece que eu tenho uma palavra para a campanha. Mas eu não falei nada, eu pensei, se Jesus quiser que eu fale essa palavra numa quarta, o pastor eventualmente vai me chamar, né? Então, eis-me aqui, não falei nada, ele me convidou, glória a Deus. E é uma palavra que fala tanto sobre preocupação e como isso se torna realmente um pecado, né, nas nossas vidas. E hoje, como é o último elo dessa campanha, eu adoro quando a gente tem as 7 semanas, porque é sempre uma oportunidade da gente ouvir sobre um mesmo tema com pessoas diferentes. E isso é o corpo de Cristo, né? A gente se completa. Deus não dá revelação, uma palavra inteira para uma pessoa só, toda sabedoria, todo conhecimento. Mas Ele distribui entre nós para que juntos a gente trabalhe uns com os outros para o avanço do reino. Amém? Então é muito boa essa oportunidade que a gente tem aqui na nossa igreja. E algo que eu e meu marido, né, como o pastor falou, a gente está aí servindo Jesus com os jovens. Então ore por nós, jejue por nós. Não mande meme para a gente, eles já mandam. Todo dia eu recebo um meme diferente de um jovem. Então, mas ore por nós, jejue por nós. E algo que a gente sempre gasta tempo falando nunca entre no lugar achando que você não tem nada para aprender. Né? A gente vê aqui o pastor Júnior, o pastor Salo, até eles. Eu falo até eles porque, né, são homens de Deus. Até eles, até hoje aprendem, não é verdade? Quando eles leem a palavra, a pastora Glaucia, quando eles escutam a palavra. Então a gente sempre tem que ter esse coração pronto e a mente pronta para aprender algo. Independente, como o pastor orou, de quem está aqui. Amém? Então, preocupação. A preocupação é o contrário da fé. Eu acho que nesse ponto a gente já entendeu na campanha. A preocupação, se preocupar, temer, é o contrário de ter fé. E justamente por preocupação ser o contrário de ter fé, que ela se torna um problema, se torna um pecado. Porque Hebreus 11:6 vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se você não está agradando a Deus, você está desagradando. Hebreus 10:38 vai ainda mais e fala que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Ou seja, se não temos fé, nos preocupamos. Porque a fé é a ferramenta para a gente receber as bênçãos do Senhor que já estão prontas. Efésios 1:3 fala isso, que Ele já nos abençoou com todas as coisas. Da mesma forma que a gasolina é necessária para o carro andar, da mesma forma que para tirar uma neve a gente precisa de uma pá, para a gente receber o que já está pronto, precisamos de fé, uma fé ativa. Amém? Em Mateus 9:29, o próprio Jesus fala, Júnior, para aquele cego: seja feita conforme a tua fé. Então, Marcelo, tudo que você vai receber na sua caminhada cristã é de acordo com a sua porção de fé. Não é de acordo com a bondade dele, porque ele é bom. O tempo inteiro ele é bom. Não é de acordo com o poder dele, porque ele é o todo-poderoso Deus.
Nele nada muda. Ele é eterno. Ele sempre foi e ele sempre vai ser o Deus Criador. Ele chama cada estrela pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Então, Ele é Deus. É de acordo, Grazi, com a porção da tua fé. E se a preocupação é o contrário da fé, e a fé é o que dá acesso para Deus agir na nossa vida, a preocupação dá acesso ao inimigo para agir na minha vida. E é isso que a gente precisa entender. A preocupação, o medo, dá acesso a Satanás para ele agir na minha e na sua vida. A fé dá acesso a Deus para ele agir nas nossas vidas, amém? E uma das decisões mais importantes que eu e você precisamos tomar é: vamos continuar tomando decisões baseadas nas nossas emoções? Ou vamos viver uma vida baseada nas Escrituras? Porque o que a gente faz muitas vezes é: eu sinto, eu não sinto, eu sinto, agora eu não sinto mais. E fica vivendo uma vida instável, vivendo pelas emoções, e a gente sempre tem que lembrar que a emoção de hoje não vai estar aqui amanhã. Então a gente não pode tomar decisões definitivas baseadas em emoção passageira. Não vamos viver pelas emoções, pela preocupação, pelo medo, mas pela palavra de Deus, pela fé, que é o que a gente não vê. Alguns sinônimos de preocupar, segundo o dicionário, que não é o Aurélio. Na minha época só tinha o Aurélio. Afligir, se perturbar, inquietar, amedrontar. Tudo o contrário que Deus fala para a gente ter. Tudo o contrário que Ele faz para a gente ver, para a gente ter. Quantos de vocês concordam que geralmente as nossas emoções é o que mais nos impede de agir? Geralmente as nossas emoções é o que mais nos impede de agir da forma correta. Ou a raiva, o ressentimento, o ódio, o medo, a angústia, a preocupação. Você não faz o que tem que fazer geralmente por causa de uma emoção. E além disso, geralmente, não estou generalizando, nem te conheço tanto assim, mas geralmente são as nossas emoções que nos fazem agir também de forma errada. A preocupação não só fazer eu e você deixar de fazer o que é certo para fazer o que é errado. Mulheres, quantas vezes a gente já não comeu por ansiedade, por preocupação? Só eu. Né, Fabi? Quantas de nós? Os homens parece que eles são mais, né, controlados, mas nós mulheres até comer a gente come de preocupação e ansiedade, é ou não é? O fato é que a gente tem gastado muito tempo e muita energia preocupando com coisas que nem sabemos se ainda vai acontecer ou não. Mas esse ano vai ser diferente em nome de Jesus. Esse ano nós não vamos gastar tempo nem energia preocupando com coisas aleatórias e principalmente com coisas que estão fora do nosso controle. Então, nessa sexta-feira que eu preguei no Rise Up, eu dei um exemplo que foi muito bacana, foi muito fácil de entender, que eu queria falar com vocês hoje também. O Ben e o Cris, meus filhos, quem já viu o Ben e o Cris? São lindos. Quando você vê dois meninos bonitos aí, é o Ben e o Cris. O Ben tem 5,
o Cris tem 4. De vez em quando eles estão correndo, eu brinco. Gente, cadê a mãe desses meninos? Quem não me conhece fala, nossa, que mulher sem educação. É porque sou eu, a mãe, a pessoa não sabe. Mas eu tenho 2 filhos, o Ben e o Cris. Em breve Jesus vai dar mais, em nome de Jesus. E se eu chego para eles e falo assim, Benício e Cristiano, vai arrumar o quarto de vocês, que depois que vocês arrumarem o quarto, nós vamos fazer um bolo de brigadeiro. Benício e Cristiano, 5 e 4 anos. Vai arrumar o quarto, que depois que o quarto estiver todo arrumado, a gente vai fazer um bolo de brigadeiro. O que eles têm que fazer? Arrumar o quarto. É participativo, então fica à vontade para interagir comigo. Eles têm que, então, arrumar o quarto. O Benício e o Cristiano, eles têm que preocupar se tem ovo? Eles têm que preocupar se tem farinha? Eles têm que preocupar como que eles vão ligar o forno? O que eles têm que fazer? Quantas vezes eu e você, Deus manda a gente fazer algo, e ao invés da gente simplesmente obedecer uma ordem simples, a gente começa a preocupar com o ovo, com a farinha, com o forno. Quantas vezes? Faz sentido para você? A gente, ao invés de obedecer uma ordem simples e direta, nós nos preocupamos com coisas que nem é para a gente preocupar ainda. E aí, eu mando eles. Vai lá, arruma o quarto para a gente fazer bolo. Ao invés deles se alegrarem, vou arrumar o quarto, porque aí depois nós vamos fazer aquele bolo de brigadeiro. Ele senta no sofá e fica assim. Mas e se não tiver farinha? Mas e se não tiver o ovo? Mas e se eu não conseguir ligar o forno? Benício de 5, Cristiano de 4. E a dúvida, gente, o medo, a preocupação, ela vai escalando. Ela começa assim, e se não tiver farinha? E se não tiver ovo nem farinha? E se eu não conseguir ligar o forno? E se na hora que eu ligar o forno explodir? Porque eu já vi isso no YouTube. Eu até brinquei na sexta-feira que eu tenho uma amiga que é assim, ela assiste tudo no YouTube. Aí você conversa com ela, mas eu já vi que no YouTube isso pode acontecer, você ligar o forno e o forno explodir. Tá, mas tipo, isso é muito raro. Mas a preocupação não vai escalando? E aí, em vez deles irem arrumar o quarto, eles começam a pensar nisso tudo. E se o bolo não ficar igual o bolo da pastora Suzana? Comparação. Nem arrumou o quarto ainda. Você nem começou a fazer algo simples, já está com medo de não frutificar igual o outro. Preocupado com o que não tem que preocupar, vai arrumar o quarto. Só arruma o quarto. Por quê, gente? Porque eu, mãe, pais, né? Estão entendendo? Eu não vou pedir para o Benício e Cristiano fazer algo que eles não conseguem fazer. Deus não vai pedir para eu e você fazer algo além da nossa capacidade. Há um ano atrás, Alessandro, o Benício e o Cristiano não tinham condição de arrumar o quarto. Eu tinha que ir lá e fazer assim. Isso aqui vai ali, esses 350 carrinhos do Hot Wheels vai lá, esses 95 dinossauros vão ali. Eu tinha que assessorar eles. Hoje eles já dão conta. Põe para mim a imagem, pastor Hélio. Eu dei esse mesmo exemplo. Porque Deus, ele não manda a gente fazer o que a gente não dá conta. Mas Ele sabe muito mais do que eu e você. Ele vê o que eu e você não vemos. Ele sabe o nosso potencial que eu e você muitas vezes desconhecemos. É uma imagem de um desenho de criança. Esse. Então, o que aconteceu? No primeiro dia de aula do Benício no kindergarten, ele foi para uma escola nova. Ele ia numa escola cristã há 2 anos. Aí ele passou para o kindergarten, ele foi para uma outra escola.
No primeiro dia de aula, ele teve que fazer esse exercício e perguntou, né? O que você mais gostou das suas férias? Eu achei tão bonitinho que ele viajou, foi pra praia, fez um tanto de coisa. Mas o que ele mais gostou foi o aniversário do irmão dele, que foi na nossa casa. Foi o que ele mais gostou. E aí a professora perguntou, no primeiro dia de aula, eu me senti triste. Aí ele escreveu sad e fez uma carinha, dá pra ver? Nossa, meu coração. Falei, meu Deus. Ele é muito pequenininho, né, pastora Glaucia? A pastora Glaucia. Sad. Eu sou mãe. Às vezes a gente não chega para Deus e fala, eu estou triste, eu não dou conta mais. Porque o que o Beni estava falando, qual que era a mensagem dele com isso aqui? Eu não quero ir de novo. Eu não quero voltar naquela escola. Eu fiquei triste no primeiro dia. Não é essa a mensagem que ele está me passando? É essa a mensagem que uma criança de 5 anos está passando ao escrever isso. Eu, como mãe, o que eu fiz? Eu mandei ele para a escola no dia seguinte ou não? Demais. Porque eu sei o que é melhor para ele. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa que nos confronta. Que tira um pouco a gente daquele lugar que a gente está tão confiável. E a gente tem que continuar indo. E eu cheguei para o Benício, eu não ignorei o sentimento dele. Eu falei, meu filho, eu sei que você se sentiu triste, eu estou vendo aqui, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor, meu filho. Aí ele foi. Eu busquei ele. Ele saiu da escola, a primeira coisa, os meninos já sabem, porque ele estava aqui no Rise Up no dia. Primeira coisa que ele me falou, ele me olhou. Mãe, como que você sabia, mãe? Como que eu sabia o quê? Que hoje ia ser melhor. Eu sabia, eu sei de tudo. Gente, aconteceu isso na vida real. Deus é assim. Ele já sabe. Tem hora que vai doer. Tem hora que vai machucar. A pastora Isabel, que é a pastora que me apresentou Jesus, que eu amo ela. Ela falava assim, Marcela, você tem que chorar, chora. Tem que gritar, grita. Tem que espernear, esperneia. Mas chora e grita no caminho. Faz o que você tem que fazer no caminho. Com Cristo. Vocês estão entendendo? Ele sabe. Não preocupa. Nem com o que ele não pediu para você fazer e nem com o amanhã. Ele vai cuidar das minhas emoções e das suas emoções. E aí, se eles decidem então arrumar o quarto, imagina se eles ainda pensam, vamos arrumar esse quarto. Se eles me chamarem, enquanto eles estão arrumando o quarto, eles deixaram toda a preocupação para lá, falaram, vamos arrumar o quarto. Até porque eu falei que eles iam fazer o bolo sozinhos. Não, eu falei, nós vamos fazer um bolo. Tem coisa, olha, algo que eu aprendi e que eu vejo exatamente dessa forma. Deus, Ele não move uma palha naquilo que eu e você podemos fazer. Ele não move uma palha naquilo que eu e você podemos fazer, naquilo que Ele já deu capacidade para mim e para você fazer. Por exemplo, quem sabe ler português? Por que você não está lendo a Bíblia? Não vai por osmose. Já viu aquele vídeo do menininho na prova? Tem um vídeo muito engraçado, também já me mandaram, os jovens já me mandaram. Tem um menininho assim na Bíblia. Gente, isso não rola, não vai acontecer. Então, se você pode ler a Bíblia, quem tem que ler a Bíblia? Você. Então, Deus não move uma palha naquilo que eu e você pode fazer, mas Ele move o mundo inteiro naquilo que eu e você não podemos. Gente, Ele parou o sol. Ele abriu o mar. Ele ressuscita o morto. Que preocupação é essa que você tem?
É o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre. É o mesmo. Não tem com que se preocupar. A gente só tem que ter fé. Seja feito de acordo com a tua fé. Ah, mas eu estou sem fé, então vai ler a Bíblia. É isso. É isso também. De outro jeito, não. A fé vem pelo ouvir a palavra. Deus tem todos os recursos que a gente precisa para viver de acordo com a vontade dele. Eu não tenho recurso. Ageu 2:8. A prata e o ouro pertencem a ele. Eu não sei fazer. Colossenses 1:9-11. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar e pedir para que sejam cheios de pleno conhecimento. É ele que dá. Frutificando em toda boa obra. Nós somos paralisados. Ficamos preocupados com coisas que não podemos fazer e que Deus não pediu para a gente fazer. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. E aí, nós vamos abrir na Bíblia e vamos ver tudo isso, do início ao fim. Como que é pela fé que a gente alcança as bênçãos do Senhor. E como que a preocupação nos tira deste lugar de promessas. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que para arrumar o quarto, o Benício e o Cristiano, eles têm que deixar de fazer o quê? Brincar. Assistir televisão, sair do Netflix, parar de jogar videogame, sair da rede social. Não eles, agora a gente está falando entre a gente, né? Eles não têm nem celular ainda. Para arrumar o quarto, para obedecer, a gente tem que deixar de fazer coisas improdutivas. E é aí que muitas vezes a gente esbarra. Nem sempre a gente quer isso. E se eles pedem minha ajuda para arrumar o quarto, se a gente pede a ajuda de Deus, se Ele pede a gente para fazer alguma coisa, se eu peço, Benício e Cristiano, vai arrumar o quarto, e eles vão, e eles falam, mamãe, me ajuda, eu posso responder. Porque Deus sempre tem 3 respostas para a gente. Sim, é uma resposta que a gente mais gosta, geralmente. Não, outra resposta. E a terceira é espera. Que mais difícil do que não é o espera. Ele é assim. E a gente é assim na vida real. Quem tem filho? Se seu filho te pede alguma coisa, se é pequeno, às vezes você está lavando uma louça, está com a mão cheia de sabão, não é, Fabi? Ele pede alguma coisa, você fala, só um minutinho, deixa eu acabar de enxaguar essa panela. Espera, eu vou, mas espera. Pode esperar? Um menino de 5 anos fala o quê? Não. Ou então você fala, eu não vou te ajudar, porque ontem eu já te ajudei, antes de ontem eu já te ajudei, eu não vou te ajudar. Faça sozinho, porque é necessário que você faça sozinho para que você aprenda. Ou tem vezes que você vai falar, sim, vamos lá, eu vou te ajudar. E você ajuda, Deus é a mesma coisa, comigo e com você. Não preocupa, se você precisar de ajuda, fala com Ele. E a resposta dele é a melhor que você precisa ouvir. É a melhor que a gente precisa ouvir. E na Bíblia, Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. A palavra de Deus diz em Gênesis 6:13, por favor, pastor Hélio, que Deus chegou para Noé, a galera estava vivendo uma vida muito louca naquela época, tipo hoje. E ele andava com Deus entre aquele povo.
E Deus chega para ele, todo mundo conhece a história, e fala assim: Noé, o pastor Júnior acho que falou de Noé esse domingo, inclusive. Faz uma arca, porque vai chover, nem chuva tinha existido ainda. Faz uma arca, porque não vai chover não, vai cair um toró. E a arca é do tamanho de um campo e meio de futebol americano. Imagina. Noé, Gênesis 6:13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira. E aí ele dá todos os detalhes de como ela vai ser. E Deus falou no 17: eis que vou trazer água sobre a terra, um dilúvio, e vai destruir tudo. 20. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E mais, Noé, 21. Armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Jesus nem te pediu isso. Porque é isso aqui, gente. What? Quê? Põe para mim, por favor, aí. Eu mostrei isso para os jovens, achei muito bom esse slide que a gente preparou. Se fosse hoje em dia, ele procurando, não. Hoje em dia, ele faria mais ou menos isso. Vende arca na IKEA, que senão eu vou lá comprar. Quanto de comida cada animal precisa? Água caindo do céu. O que é isso? Como dizer se a terra já está seca? Hoje a gente já entraria no Google e pesquisaria tudo. A gente vive com tanta ansiedade, tão preocupado hoje, que uma dor de cabeça, você entra no Google para saber, você já acha que vai morrer em 3 dias por causa do sintoma que aparece. De tão preocupado que a gente anda. Se fosse hoje, a gente teria corrido para a internet, já preocupado com o que a gente nem tem que preocupar. Em vez de fazer a arca, muitos de nós iriam ficar preocupados. Mas e se não chover, chuva, o que é isso? Como é que ele vai fazer? Como que vai ser isso? Animal, como é que ele vai trazer esses animais? E se o leão não chegar? E se a cabra não vier? E o elefante? E a girafa? A gente já ia ficar preocupado com o que é problema dele, não é problema nosso. Esse não é o nosso fardo. Inclusive, o fardo de Jesus é leve. É leve. A preocupação gera desobediência. Porque nos preocupamos e deixamos de obedecer o que Deus tem pedido para eu e você fazer. Enquanto a fé gera salvação. É tão contrário desobediência e fé, que a desobediência, a preocupação e a fé, que a preocupação gera desobediência, enquanto a fé gera salvação. Se você for em Hebreus 11:7, você vai ver que Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé. Porque a salvação, gente, sempre foi da mesma forma. A salvação no Antigo e no Novo Testamento sempre foi do mesmo jeito. Não mudou. E note que a obediência de Noé era a pregação. 2 Pedro 2,5, pastor, fala que Noé era pregador da justiça. A nossa obediência a Deus. Quando a gente deixa a preocupação, quando a gente deixa o medo e obedece a Deus, nós estamos pregando o Evangelho, ainda que inconscientes, porque eu e você somos a carta viva. 2 Coríntios 3:2 fala que eu e você somos a carta que o mundo lê. Você sabia? Que o não crente, quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para você, ele conhece Jesus?
E aí é onde a gente tem que parar para pensar que tipo de vida estamos levando para que haja tantas pessoas desacreditadas com a igreja? Se eu e você somos a carta que eles estão lendo? Porque a nossa obediência fala mais alto do que qualquer palavra. Agora pode pôr a foto da arca. Eu acho muito interessante quando eu estava escrevendo que eu vi essa foto, eu pesquisei para ver, porque a gente sempre tem uma imagem da arca diferente. Ela era como se fosse uma caixa de sapato e ela não tem volante, não tem motor. Vocês já pensaram nisso? E Noé ficou preocupado para onde que ela iria, qual velocidade que ela ia atingir, se ela ia chegar onde tinha que chegar, se ela não ia ficar perdida. Não. Porque quem guia a arca? Quem guia a sua vida? A arca não tinha nem volante, nem motor. E isso não parou Noé. Noé não ficou preocupado. Para onde essa arca vai? Aonde ela tem que ir? Ela era simplesmente um asilo. Um madeiro de salvação, estão entendendo? Sabe, existe uma história da Gladys Award, não sei se alguém já ouviu falar dela, ela é uma inglesa. A gente já falou dela nos Prospects. Ela era uma inglesa. E aí um dia ela estava num encontro de jovens, num hangout, e aí ela viu numa revista lá falando que na China as pessoas não conheciam Jesus. E aí ela chegou para o irmão dela e falou assim: você tem que ir, vai para a China. Não é bom isso que a gente faz? Tô com uma ideia boa para a igreja, por que você não faz isso? Faz você, Deus te deu a ideia, foi para você. Teve uma irmã da igreja que falou assim: Marcelo, por que você não aprende Libras? Eu falei: what? Por que você não aprende aquele trem de Libras? Ninguém na nossa igreja aprende. Eu falei: irmã, aprende você. Queria dar mais serviço para minha irmã, pastora Gláucia, para eu aprender Libras. Você acredita? Eu falei: não. Não, inglês e português. Eu fiquei até nervosa na hora. Eu falei: mas que abuso. Vai aprender você. Aí ela falou para o irmão dela: por que você não vai para a China, Alessandra? Aí o irmão dela virou para ela e falou: isso vai você. Deus está chamando você. Aí, resumindo muito a história dela, ela falou assim: pois eu acho que eu vou. Aí ela foi num seminário, foi lá, fez a inscrição, tudo. Aí os doutores da lei, estão me entendendo? Chegaram para ela e falaram assim: você não tem chamado para ser missionária não, Giovanni, esquece. Falaram para isso ela no seminário: você não tem chamado. Ela falou: poxa vida. Aí ela começou a limpar a casa de 2 velhinhos que eram missionários. E eles foram falando para ela, foram ensinando as coisas dela. Até que ela pegou um trem. E se passaram anos ela se preparando. Ela pegou um trem e foi da Inglaterra para a China. Pegou trem, pegou navio, pegou tudo, né? Para chegar em Taiwan. Na hora que ela chegou lá, sem falar chinês, hein? Naquela época, sem Google. Imagina a prova que essa irmã passou. Isso é história real, pesquisa lá. Por volta de 1930, ela chegou na China, ficou lá num abrigo de criança, como é que chama aquilo? Orfanato. E ela foi trabalhando com um pouquinho aqui, passou uma prova na viagem. Lê o livro dela, tem em português, A Pequena Grande Mulher. Missionária, com 16 anos, recebeu o chamado. Não ficou preocupando, foi para a China. Na China, naquela época, as mulheres tinham que amarrar o pé para não crescer, para elas não poderem andar e ficar morando sob submissão do marido. Então elas tinham que amarrar o pé e não conseguiam andar, porque daí elas não tinham equilíbrio. Aí um dia o imperador da China virou e falou assim: nós não vamos mais ter isso. Agora que as mulheres vão ter o direito de ir e vir. Mas a gente precisa de uma mulher para ir de casa em casa. E na China, gente, é proibido pregar o evangelho até hoje. Vocês sabem disso, né? Na China não se pode pregar o evangelho.
A gente precisa de uma mulher que tem o pé que dá conta de andar. Oh, conheço uma pessoa. A Gleides. Traz a Gleides aqui. Oi, Gleides, tudo bem? Você pode andar, né? Estou vendo, sim, posso andar. Ela já tinha aprendido chinês. Eu preciso que você vá de casa em casa e eu vou mandar os meus soldados com você e você vai ter comida, transporte, tudo. E você vai andar de casa em casa, falando para as mulheres de vila em vila que elas não precisam mais amarrar nada no sapato. Ela falou assim, pois não, eu vou. Mas eu só vou com uma condição. Ele, pois não. Que eu posso falar do meu Deus em todas as casas que eu entrar e eu não vou ser morta por isso. Ele falou, pode ir. Gente, essa mulher, essa missionária, ela saiu de Londres, sem saber o que ia acontecer. Ela ouviu a voz do Senhor para ir para a China. Chegando lá, o imperador, no tempo certo, que o Senhor determinou, enviou ela com segurança, com carro, com comida, de casa em casa, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou te dando um exemplo de 1930, porque às vezes a minha mente, a sua mente, fica achando que Deus está limitado a um tempo muito do passado, e a gente acha que Ele não age hoje. Abre os olhos e veja, o Espírito está sendo derramado nas nações. É o tempo da igreja, de nós nos posicionarmos e dizer, eis-me aqui, eu quero fazer parte disso. Eu não estou preocupado com o que eu vou vestir, com o que eu vou comer, com onde eu vou morar, mas eu quero servir o Senhor com o que eu tenho. E Ele sempre vai pedir para eu e você, Marcela, algo que a gente possa fazer. Ele não vai pedir para você algo que você não dá conta de fazer. Então se posiciona, fala, Senhor, eis-me aqui, me envia. O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? O que a igreja tem? Essa igreja aqui é uma igreja que ninguém pode falar, não tem oportunidade. Ninguém. Então, Senhor, eis-me aqui. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Jesus. É arrumar o quarto? Vamos arrumar o quarto. Ah, mas eu não quero arrumar o quarto. Ninguém quer. Mas começa arrumando o quarto, que você vai acabar fazendo bolo de brigadeiro. Está entendendo? Comece arrumando o quarto. Ninguém gosta, ninguém vê, ninguém quer. Começa com o que você pode. Faça no espaço que você tem. É com as crianças, é com os jovens, é com as mulheres, com os casais, é filmando, é na mesa. É reino. Não se preocupe com o bolo, vai arrumar o quarto. Não se preocupe como que você vai pregar o evangelho na China. Vai. A gente não está mandando você ir para a China. Mas se Jesus te mandar, você não vem falar que a irmã ora, faz prova, jejua. Mas se tem que ir para a China, vai para a China. O imperador vai te enviar para pregar o evangelho. Amém? Que a nossa fé seja uma fé ativa, que tira o medo e que faz a gente sempre avançar em prol do reino de Cristo. Não da IBVN Church somente. Hoje nós servimos através da IBVN Church, glória a Deus por isso, que é uma igreja santa. E não é perfeita, mas é uma igreja santa, com líderes sérios, com pastores sérios. Mas tudo que eu faço, tudo que você faz, é para a glória de Deus. É para o avanço do reino de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe e que essa palavra gere frutos na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus.